vamos entrar numa vida de religiosidade, uma vida de pecado, então nós enfrentamos o julgamento de Deus. E o julgamento de Deus, ele vem para colocar as coisas em ordem, vem para colocar as coisas no lugar. Nós vimos esse padrão no Éden, vimos este padrão na vida de Adão e Eva, quando Deus deu a sua ordem da criação do mundo. Vemos depois Adão desfrutando da criação, desfrutando da glória de Deus. Adão tinha o contato com Deus todos os dias, ele tinha um relacionamento com Deus todos os dias. Porém, Adão e Eva perderam o temor do Senhor e eles comeram do fruto da árvore da qual Deus havia dito para não comer. Eles abriram uma concessão, eles perderam aquele temor e ao pecar, ao desobedecer a Deus, então eles enfrentaram o julgamento do Senhor e eles foram banidos do jardim do Éden. E então tiveram que viver a vida diante daquilo que Deus, do julgamento que Deus havia dado. E hoje eu quero continuar ministrando. Você tem percebido sobre uma evolução nesse tema. E hoje eu quero falar dentro desse tema, o temor do Senhor. Eu quero falar sobre a glória de Deus. Fala comigo, a glória de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 7. Eu quero que você leia comigo. Isaías 43, versículo 7. Diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Vou ler novamente: todos os que são chamados pelo meu nome. Aqui é o Senhor que está dizendo. O Senhor está profetizando o capítulo 43 de Isaías. Deus está falando sobre o tempo que viria depois da Babilônia, depois do povo ser cativo, que Deus iria reunir, chamar o seu povo de todos os lados, e restaurar e refazer. E Deus está falando através de Isaías: olha, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Deus falando, e os que criei para a minha glória. Ou seja, queridos, todos nós fomos criados para a glória do Senhor. Todos nós fomos criados para a glória do Senhor. Você foi criado para a glória do Senhor, para viver na glória do Senhor, para desfrutar da glória do Senhor. O que é a glória? A palavra glória no dicionário, ela traz no sentido de uma fama que uma pessoa obtém pelos seus feitos, ou por suas grandes obras, ou por suas extraordinárias qualidades. Essa é a definição de glória no dicionário, de língua portuguesa. Fama que uma pessoa obtém pelos seus feitos, ou pelas suas grandes obras, ou por suas extraordinárias qualidades. Quando nos referimos à glória de Deus, nós estamos falando da beleza de Deus. Nós estamos falando do esplendor, dos seus feitos, das suas extraordinárias qualidades. Aqui nós estamos vendo este texto de Isaías, entendendo o que é a glória de Deus, a beleza de Deus, a beleza da glória de Deus. E Isaías fala que, deixa o texto projetado para mim, João, fazendo favor. Isaías fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Ou seja, nós fomos criados para a beleza do Senhor. Nós somos criados para as extraordinárias qualidades do Senhor, para os grandiosos feitos, as grandes obras do Senhor. Você é uma grande obra do Senhor. Você é algo lindo que Deus criou. Olha para a pessoa que está do seu lado, mesmo ela de máscara, veja para ela, fala: olha, você é lindo, você é criação de Deus. Deus te criou lindo, Porque nós somos criados para a glória de Deus, nós fomos feitos do Senhor e para o Senhor. Então, querido, eu e você somos a criação de Deus, Nós somos a beleza de Deus, nós somos o reflexo da beleza de Deus, nós somos o reflexo da glória de Deus.
E este reflexo da glória de Deus acontece através de nós, e eu vou falar isso mais para o final dessa ministração. Mas o fato é que eu e você podemos ser o reflexo da glória de Deus através das nossas ações. Quando o homem pecou, ele perdeu o direito de estar diante da glória de Deus. Se você ver lá nos primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 3, quando Deus criou o homem, Deus criou ali o jardim, enfim. Quando o homem peca, lá no capítulo 3, fala que o Senhor veio na viração do dia, o Senhor veio para estar com Adão como era de costume. Ou seja, Adão era o único homem que podia contemplar a presença de Deus, que podia contemplar a glória de Deus, porque ele havia sido criado puro, sem pecado. Então Adão tinha esse contato com a glória de Deus, ele tinha contato face a face com Deus. Ele conversava com Deus, ele via Deus, porque Deus vinha ali para ter comunhão com ele. Porém, quando Adão peca, a principal perda de Adão não é depois do fruto, trabalhar ou fazer tantas outras coisas. Mas a principal perda de Adão foi que ele perdeu o direito de contemplar a glória de Deus, de poder ver a glória de Deus. E nós vemos que isso acontece no Antigo Testamento, quando nós vemos sobre a glória de Deus, nós vemos que os homens não podiam suportar aquela presença. Depois da queda de Adão, nós vemos que nenhum homem mais pôde contemplar a glória de Deus de uma maneira assim, visível, de algo ali de estar, de ver Deus face a face. Nós vemos apenas Deus se comunicando, Deus falando, Deus usando elementos como fogo, como vento, para se comunicar, para falar com o homem, voz audível, mas não mais ver e contemplar a glória de Deus, por causa do pecado. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Moisés, quando Deus chama Moisés na sarça ardente. Moisés ali, ele tem um contato com Deus, Deus começa a queimar aquela sarça, mas ali Deus estava, mas aquela sarça ali era a voz de Deus, Deus falando com Moisés, tanto que Moisés fala, Senhor, ok, legal, o Senhor está falando comigo, o Senhor está pedindo para mim salvar o povo, mas eu quero te ver. E Deus fala, olha, ninguém pode ver a minha glória. E Moisés insiste, e o que Deus faz? Fala, olha, então, fique escondido aqui na fenda dessas rochas, e eu vou passar, e quando eu virar de costas, você pode me ver, porque de frente ninguém pode me ver. Porque se alguém me ver, vai ser fulminado pela minha glória. Então Moisés tem essa experiência com Deus, com a glória de Deus. Uma outra manifestação da glória de Deus. Quando Salomão inaugura o templo que Deus havia dado o projeto para o rei Davi. O rei Davi havia entendido e recebido de Deus uma orientação, uma ordem para construir uma casa para o Senhor, para abrigar a presença de Deus, a arca da aliança que representava a presença de Deus. E quem constrói esse templo é Salomão, seu filho. E quando Salomão constrói esse templo, quando ele vai inaugurar esse templo, então Salomão faz uma oração e ele ora para que a presença de Deus pudesse vir naquele lugar. Salomão tinha um entendimento que Deus era um Deus grande, que ele não podia habitar literalmente na terra, mas Salomão pedia através da sua oração para que a presença do Senhor estivesse naquele lugar, estivesse com eles, que ali fosse o lugar da habitação do Senhor. E 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz assim, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Quando Salomão terminou de fazer a sua oração, Deus veio, Deus respondeu a oração e a glória do Senhor encheu aquele templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido aquele lugar, havia enchido a casa do Senhor. Aqueles sacerdotes não conseguiam entrar, eles não podiam entrar dentro do templo, porque a glória do Senhor estava sobre aquele lugar, ela estava sendo manifestada naquele lugar.
E o versículo 3 diz que todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, eles se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós vemos aqui que na manifestação da glória de Deus, a glória de Deus era tão grande naquele lugar, que os sacerdotes eles não puderam ficar naquele lugar, eles não puderam ficar de pé naquele lugar, eles tiveram que sair e eles se prostraram diante de Deus. Eles colocaram e se encurvaram, colocaram o seu rosto no chão, porque eles não podiam contemplar, eles não podiam ver aquela manifestação da glória de Deus naquele lugar, eles não conseguiam entrar naquele lugar. De tamanha é a glória de Deus. Mas o rei Salomão sabia que Deus não poderia morar naquele lugar, porque Deus é muito grande. Salomão tinha o entendimento de que Deus era muito grande e que ele não poderia morar naquele lugar. E Paulo confirma isso no Novo Testamento. Também Jesus fala sobre isso. Quando Paulo está testemunhando sobre Deus lá em Atenas, na Grécia, Paulo está ele usa a sua liberdade ali para anunciar o Evangelho, para falar a palavra de Deus. E Atos capítulo 17, versículo 24, Paulo diz assim: e o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então Paulo estava falando, olha, Deus é grande, Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele não habita em templo feito por homens. E Jesus havia falado sobre isso. Jesus, quando estava a primeira vez que Jesus entra no templo, e ele vê aquele câmbio, aquele comércio de animais ali para o sacrifício, Jesus começa a fazer ali a limpeza, a derrubar, a expulsar aqueles vendedores daquele lugar. E Jesus fala, olha, e este templo será destruído e eu edificarei em 3 dias. O que estava acontecendo? Jesus estava dizendo, olha, Deus não vai habitar mais neste templo feito por homens. Deus não vai habitar mais nesse templo construído por mãos humanas. Deus ele vai habitar em um santuário que não pode ser feito por mãos de homens. E Jesus está dizendo, olha, isso daqui vai tudo ser destruído. Claro que de uma maneira literal isso acontece depois, quando os cristãos começam a ser perseguidos, então é destruído o templo de Jerusalém. Mas o que Jesus estava dizendo naquele momento é que, olha, a glória de Deus não vai ser mais manifestada dentro deste templo, mas ela vai ser manifestada dentro de um santuário, de um novo santuário, que vai ser construído, que não pode ser construído, não pode ser construído por mãos humanas. Aqui Jesus estava se referindo. Jesus estava se referindo que quando ele morresse, aquilo que acontecia naquele templo seria destruído, e então ele passaria a habitar dentro de todo aquele que o aceitasse como Senhor e Salvador de sua vida. Um templo não construído por mãos de homens. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, nós vemos aqui que no Antigo Testamento, a glória do Senhor, ela tinha um lugar para ser manifestada. Ela tinha um lugar para estar ali, o templo. Mas depois que Jesus veio, ele morreu e ressuscitou. Aquele véu que havia no templo, ele se rasgou. E a glória de Deus não se limitava mais a ficar dentro daquele templo, e sim nos diversos templos que foram construídos não por mãos humanas, mas por aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Eu e você somos a casa do Senhor. Eu e você somos o santuário do Deus Altíssimo. O que isso significa, queridos? Que se nós entendemos que nós somos templos do Espírito Santo, que se nós entendemos que nós somos a santuário do Senhor, nós podemos entender então e ver que
aonde a glória do Senhor vai ser manifesta? Sobre nós e através de nós. A glória do Senhor, ela é manifesta sobre nós e através de nós. Porque hoje Deus habita nos nossos corações. O Espírito Santo habita nos nossos corações. E tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Nós fomos criados para a sua glória, e por isso que eu disse, eu e você somos criados para a glória de Deus, então eu e você podemos refletir a glória de Deus sobre as nossas vidas. Eu e você somos um reflexo da glória de Deus, porque tudo o que Deus faz antes, a glória de Deus, ela não podia ser contemplada pelo homem, mas hoje ela é contemplada através do homem. Hoje a manifestação da glória de Deus, ela acontece através da minha e da sua vida. Ela acontece através da vida do homem, porque tudo o que Deus faz hoje na terra, a manifestação do seu poder, ela acontece através da igreja. A igreja é a ferramenta de Deus para esses últimos tempos, para a liberação do seu poder, para a manifestação da sua glória. Então Deus, Ele nos criou para a sua glória, para que eu e você fôssemos parceiros, para que eu e você fôssemos integrantes da sua equipe, vamos dizer assim, para que eu e você pudemos ser ali, podemos fazer parte e poder ser um agente de Deus para a liberação da glória e do poder de Deus através das nossas vidas. Porque a igreja hoje, ela é a manifestação da glória de Deus. Estão comigo? Amém? Então eu e você podemos refletir a glória de Deus, mas nós precisamos do temor do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a glória de Deus, ela não pode habitar no meio de outra coisa. Os homens, os sacerdotes não podiam entrar naquele templo. Eles não podiam entrar naquele templo por causa da glória de Deus. Por quê? Porque o homem estava em pecado. Porque o homem, ele precisava se purificar, ele precisava fazer um sacrifício de um animal para que ele pudesse contemplar a glória de Deus. Nós vemos isso no tabernáculo de Moisés, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de passar por todo o processo de purificação e santificação, que ele podia entrar no Santo dos Santos, que ele podia entrar e contemplar a glória de Deus que estava ali representado naquela arca, que ficava ali fechado dentro daquelas cortinas no Santíssimo Lugar. Porém, quando Jesus veio, ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando acesso para contemplar a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Porém, para a glória de Deus ser manifestada sobre as nossas vidas, nós precisamos do temor do Senhor sobre nós, para andarmos em obediência e santidade, porque a glória do Senhor, ela não é dividida com ninguém. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A glória do Senhor, ela não se divide. Ou seja, nós não podemos dividir a nossa vida entre o pecado e a presença de Deus. Não tem como. A glória de Deus não se manifesta no meio do pecado. A glória de Deus não se manifesta se nós não temos o temor do Senhor nas nossas vidas. Então nós precisamos do temor do Senhor, porque, queridos, hoje quando falamos da manifestação da glória de Deus, ela tem a ver com o Espírito Santo que habita em nós. E toda a manifestação do poder de Deus, hoje, ela acontece através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo que está nas nossas vidas. Por isso nós precisamos deste temor do Senhor sobre nós, pois nós temos o Espírito do Senhor habitando dentro de nós. Se nós não tivermos o espírito de temor sobre nós, o Espírito Santo, ele pode perder espaço nas nossas vidas. Nós vamos abrindo espaço para tantas outras coisas e deixamos o Espírito Santo de Deus de lado. Por isso que nós vemos muitas pessoas se esfriarem. Por isso que nós vemos muitas pessoas, ao invés de avançarem para aquilo que Deus falou, elas retrocedem para voltar aonde estavam. Porque a perda do temor do Senhor
vai fazendo com que nós desfoquemos o Espírito Santo da nossa vida. Que nós deixamos o Espírito Santo de lado. E quanto menos temor eu tenho, menos respeito eu tenho por Deus, menos respeito eu tenho pelo Espírito Santo. Por isso nós temos que orar e buscar, não somente orar e buscar, mas também com as nossas atitudes, ter o temor do Senhor nas nossas vidas, para que a glória de Deus seja manifestada em nós e através de nós. Porque o Espírito do Senhor habita no nosso coração. Quem pode dizer amém por isso? O Espírito do Senhor habita no nosso coração. Eu e você temos o Espírito Santo sobre nós. E por isso, como templos do Espírito Santo, nós precisamos honrar e respeitar ao Senhor, honrar e respeitar o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então veremos a manifestação da glória de Deus. E tendo esse entendimento da glória do Senhor, tendo esse entendimento de que Deus habita em nós, tendo esse entendimento que a manifestação da glória do Senhor hoje tem a ver com a manifestação do Espírito Santo, tem a ver com o poder do Espírito Santo. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Fala comigo, precioso fruto da terra. Fala novamente, precioso fruto da terra. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Seja também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos, o que eu quero trazer aqui nesta manhã, com esse texto de Tiago, tem a ver com a glória de Deus sendo manifestada através da minha e da sua vida. Tiago aqui está usando um exemplo de um lavrador que espera com paciência o fruto precioso da terra, algo tão desejado. E para isso ele sabe que é preciso, este lavrador sabe que para ele ter o fruto da terra, ele precisa da chuva. Ele precisa das primeiras e das últimas chuvas. Ele precisa aguardar pacientemente sobre essas chuvas descendo sobre a terra, para que ela possa produzir aquele fruto, para então ele poder colher. E aqui Tiago está falando sobre Deus. Deus é este lavrador que aguarda ansiosamente pelo fruto da terra. Qual é este fruto da terra? Qual é este precioso fruto da terra que Tiago está dizendo aqui? O precioso fruto da terra são almas, são vidas. Isaías capítulo 53, versículo 11, quando fala, no capítulo 53, quando fala, está profetizando sobre Jesus, que Jesus viria para morrer sobre os nossos pecados e as nossas iniquidades. O versículo 11 fala que então Jesus, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Qual é o trabalho da alma de Jesus? Qual é o fruto do trabalho de Jesus? A salvação para cada um de nós. Este é o fruto de Jesus. Este é o fruto do penoso trabalho. O fruto daquele sacrifício na cruz é quando eu e você aceitamos o poder daquela cruz, que gera arrependimento, que gera transformação, que gera vida e salvação. Amém? Então, o fruto da terra são as vidas, são as almas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, este é o fruto que o Senhor aguarda. O Senhor aguarda pacientemente. E Tiago está falando, olha, nós devemos ser pacientes, fortalecer o nosso coração e aguardar a vinda do Senhor. Porque assim como nós aguardamos a vinda do Senhor, Deus também está aguardando pacientemente o fruto precioso da terra, desde as primeiras e as últimas chuvas. Deus está aguardando ansiosamente pelo precioso fruto. Deus está aguardando ansiosamente para que as vidas encontrem Jesus como Senhor e Salvador. E nós vemos na palavra de Deus também que
Jesus não voltará enquanto a palavra do Senhor ela ser falada, ela ser pregada em todas as nações. Então, e queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Não o último dia, mas nós estamos vivendo o fim dos tempos, perdão. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos caminhando para os últimos dias. E o que o Senhor aguarda é o precioso fruto desta terra. Ele já liberou a primeira chuva. O precioso fruto da terra, como eu disse, tem a ver, com as nossas vidas, com vidas sendo salvas. E as primeiras chuvas, elas foram liberadas. Quando nós vemos lá em Pentecoste, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, ele é derramado ali sobre aquelas 120 pessoas. E através daquelas 120 pessoas, então algo começa a acontecer, o evangelho é impulsionado, o evangelho alcança outras pessoas. E as últimas chuvas, elas estão por vir. As últimas chuvas estão para ser liberadas por Deus. Se nós fizermos nesse entendimento, com esse exemplo, as primeiras chuvas de salvação, que trouxe o fruto de salvação, foram liberadas lá em Pentecostes. Está havendo diversas chuvas nos dias de hoje, para que frutos sejam dados, e chegará o dia que acontecerá as últimas chuvas, em que o poder do Espírito Santo será derramado, e vidas e frutos serão produzidos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então ele voltará, ele virá para reinar com todo aquele, com todos os frutos que foram produzidos através dessas chuvas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é que a manifestação da glória de Deus, ela tem a ver com o poder do Espírito Santo. Quando pensamos no poder do Espírito Santo, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente? Quando fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, o que vem à sua mente? De você ter poderes sobrenaturais, de você dizer, caixa, levanta daqui e vai para lá. De você poder ter fé nas coisas acontecerem. Ok, faz parte. Mas, queridos, se nós pegarmos a partir do livro de Atos, quando vem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, quando ele é derramado, ele está extremamente entrelaçado com a ousadia para testemunhar o seu evangelho. Para testemunhar o evangelho de Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O poder do Espírito Santo, é claro sim que os milagres vão acontecer, é a manifestação da glória de Deus, mas o maior poder do Espírito Santo, a manifestação do seu poder tem a ver com ousadia para anunciar, para pregar a palavra. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, quando está, momentos antes de Jesus subir aos céus, ele está reunido com seus discípulos. E ele está falando, olha, permaneça em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha. Permaneça em Jerusalém até que o Consolador, o Espírito Santo, aquele que meu Pai prometeu, será enviado para vocês. Mas no versículo 8 diz que Jesus está falando sobre eles, Jesus já havia falado sobre eles irem pregar o Evangelho e que eles tinham que permanecer até o Espírito Santo vir. E no versículo 8 diz, e vocês receberão poder. Preste atenção, Jesus está dizendo, olha, e vocês receberão poder. Vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, o poder do Espírito Santo é liberado sobre a minha e a sua vida, amém? O poder do Espírito Santo é liberado sobre nós. Mas para que este poder do Espírito Santo que Jesus está falando? Para serem minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus está dizendo, olha, o poder do Espírito Santo virá sobre vocês, não para vocês serem alguém importante,
não para vocês se acharem que são alguém, mas o poder do Espírito Santo virá sobre vocês para vocês serem testemunhas, para vocês serem minhas testemunhas, aonde vocês estiverem. Então, a manifestação da glória de Deus está totalmente ligado em produzir o fruto da terra, em receber o poder do Espírito Santo. A glória de Deus é a presença do Espírito Santo. E esta presença do Espírito Santo nos empodera para produzir o precioso fruto da terra, que é levar a salvação, que é ser testemunha. E como então isso acontece? Então Jesus havia explicado como isso ia acontecer. Marcos capítulo 16 diz: e disse-lhes, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E a manifestação da glória de Deus acontecerá através da vida de vocês. Então, cura, salvação, milagres, sinais e maravilhas acontecerão debaixo do poder do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Então, a manifestação da glória de Deus, ela tem a ver comigo e com você, em podermos ser um agente transformador, em nós sermos alguém que vamos refletir a glória de Deus. De que maneira? Ao orar pelas pessoas, elas serão curadas. Ao orar pelos enfermos, elas serão curadas. Ao expulsar demônios. Enfim, a diversos sinais. Porque esses são os sinais que acompanharão uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe, queridos, é através do testemunho, da pregação da palavra, curas, sinais e maravilhas. Tem muita gente esperando algo, um poder sobrenatural para a sua própria vida, porque está interessado na bênção de Deus, porque está apenas interessado na bênção de Deus para a sua vida, para o seu momento. Como eu disse, hoje as pessoas não querem falar a palavra compromisso, assusta as pessoas. Porque hoje as pessoas elas não querem ter um compromisso com Deus, elas não querem ter um compromisso com a palavra de Deus. A única coisa que elas querem é se sentir no direito de ser feliz. É achar que são merecedores de ser feliz porque trabalham, porque fazem isso, porque sofreram, por isso ou por aquilo. Então as pessoas vão na igreja de vez em quando, elas, eu fico em casa buscando a Deus, eu faço isso porque eu quero a bênção de Deus para a minha vida. Eu quero a bênção de Deus para a minha casa. Deixa eu te dizer algo nesta manhã. Eu acredito sim que Deus tem algo para a sua vida. Eu acredito sim que Deus tem uma bênção para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Eu acredito sim, porque Deus tem o prazer em nos abençoar. Ele tem o prazer para te abençoar. Mas o que eu também acredito é que nós somos abençoados se o nosso primeiro objetivo for em abençoar o próximo. Se o nosso primeiro entendimento for que aquilo que eu tenho é para abençoar o próximo. Aquilo que eu recebo de Deus é para abençoar o próximo. E nós vimos isso de duas formas. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é primazia no reino de Deus? Os frutos da terra. O que é importante no reino de Deus, que Deus aguarda pacientemente? Os frutos da terra. Então buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não tem a ver em a igreja tem que vir primeiro na minha vida, não. O que tem que vir primeiro na minha vida é o reino de Deus e a sua justiça. E o que é fazer o bem, é amar o próximo, é fazer o bem ao próximo. Porque aí qual é o mandamento que Jesus dá? O primeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e teu entendimento.
E o segundo mandamento é tão importante como este: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, amar o próximo, abençoar o próximo, é o que vai trazer a bênção de Deus para as nossas vidas. E como eu abençoo o próximo? Quando eu sou cheio do Espírito Santo. E eu libero a manifestação do poder do Espírito Santo, que está sobre mim, para que através de mim vidas sejam abençoadas, frutos sejam produzidos, para que vidas recebam o amor, recebam a bondade do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nesta manhã? E a própria palavra de Deus, né, Jesus diz, bem-aventurado é mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe, queridos, andar com Deus, nós vemos isso bem claro para nós, que para sermos abençoados por Deus, primeiramente nós temos que ter um coração disposto a abençoar. Quando nós somos abençoados por Deus, é porque o nosso coração está disposto a abençoar. Se você quer receber algo a mais de Deus, se você quer receber mais do Senhor sobre a sua vida, se você quer receber mais a bênção de Deus sobre a sua vida, você precisa abençoar primeiro. Outro texto que diz lá em Lucas, dê e de volta você terá. Medida recalcada, sacudida e transbordante virão ao nosso favor. Deus não é um Deus egoísta. Deus não é um Deus que trabalha sozinho. Deus não é um Deus que pensa somente nele. Deus não é um Deus voltado para si. Mas Deus é um Deus generoso, que tem o prazer de nos abençoar, que tem o prazer de demonstrar o seu poder e a sua glória sobre as nossas vidas. E para que nós possamos desfrutar desta glória do Senhor, nós precisamos andar no temor do Senhor e estar debaixo da glória de Deus. E estar debaixo da glória de Deus é se mover no Espírito Santo. E se mover no Espírito Santo é ser encorajado para pregar o Evangelho. Porque qual é a melhor coisa que nós poderemos oferecer a alguém? Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Ah, mas a pessoa não vem na igreja. Preste atenção, queridos, eu não estou dizendo em dizer que a pessoa tem que ir para a igreja. Isso vai ser uma consequência, isso faz parte. A nossa função é levar o Evangelho, é anunciar a palavra, é levar Jesus. Porque o fruto que Deus está esperando não é um número, não é uma quantidade, mas o fruto que Deus está esperando são vidas sendo salvas. Vidas sendo transformadas pelo poder restaurador do Espírito Santo. E Ele está chamando eu e você para darmos estes frutos. E eu quero trazer um exemplo da manifestação do Espírito Santo, da glória de Deus, na igreja de Atos. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala comigo, cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então aqui num primeiro momento, nós vemos o cumprir da promessa. Nós vemos o Espírito Santo sendo derramado. O poder do Espírito Santo sendo derramado sobre aqueles discípulos. Mas para que iria servir aquele poder do Espírito Santo? Jesus já tinha dito no versículo 8. Receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então no Atos 2 o Espírito Santo vem, aqueles discípulos são cheios do Espírito Santo. E a primeira ação que acontece quando o Espírito Santo é derramado, a primeira ação
Pedro se levanta e anuncia a palavra de Deus corajosamente. E naquele primeiro sermão de Pedro, 3.000 vidas são salvas. 3.000 vidas falam para Pedro e eles falam, mas o que nós temos que fazer? E Pedro fala, é necessário se arrepender e crer em Jesus. Depois mais 5.000 vidas, mais 5.000 pessoas se entregam a Jesus em um dia. Uma igreja de 120 pessoas, com o derramar do Espírito Santo, passou para 8.120 pessoas. Então o Espírito Santo foi derramado para liberar a manifestação da glória de Deus através da vida daqueles discípulos. Então as primeiras ações acontecem. Depois daquele sermão, no dia seguinte, Pedro está indo em direção ao templo para pregar o evangelho. E quando ele está para entrar no templo, ele se encontra com um paralítico, pedindo esmola. E Pedro fala, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho te dou, levanta e anda. E a manifestação do poder novamente então vem e traz cura sobre a vida daquele paralítico. E aquele paralítico entra pulando e glorificando ao Senhor junto com Pedro e João para dentro do templo. Aquela cura trouxe salvação para aquele paralítico, que ele então começa a ser um fruto de Deus. Ele então começa a ser mais um integrante do corpo de Cristo, ao ser curado pela manifestação do poder do Espírito Santo. E então Pedro e João são questionados pelos sacerdotes. Pedro e João são interrogados e eles começam ali a serem questionados e a falar, por que vocês estão falando? E aqueles sacerdotes então prendem Pedro e João por um dia, para tentarem intimidá-los, para tentarem calar a voz. Mas o que é interessante é que quando Pedro e João saem daquele lugar, eles se reúnem com o restante dos discípulos. E eles contam tudo o que aconteceu. E no capítulo 4, versículo 31, diz que todos eles, tendo orado, depois deles terem orado, e você pode ver nos versículos anteriores aí a oração que Pedro faz. Pedro começa a honrar a Deus, Pedro começa a agradecer a Deus, ele começa a falar sobre aquilo que Jesus havia falado sobre eles, o cumprimento da promessa, enfim. Pedro vai falando ali sobre Deus e Pedro termina a sua oração dizendo, Senhor, continue a nos encorajar para pregar a tua palavra. Continue a nos encorajar a anunciar o teu evangelho. Nós não vamos ser intimidados por esses sacerdotes. Nós não vamos ser intimidados por esses caras que estão tentando nos calar. Nós não vamos ser intimidados por uma pandemia. Nós não vamos ser intimidados pelos nossos familiares. Nós não vamos ser intimidados pelo medo, pela vergonha. Mas derrama do teu Espírito Santo, nos dê ousadia para continuar pregando, continuar anunciando, continuar falando a tua palavra. Então, capítulo 4, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E novamente, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Sabe, queridos, ser cheio da glória de Deus, ser cheio do Espírito Santo, tem a ver em nós sermos ousados para levar a palavra de Deus, para levar transformação, para abençoar a vida das pessoas. A manifestação da glória de Deus era tão grande sobre a vida daqueles discípulos, sobre aquele derramar na vida daqueles discípulos, que as pessoas elas se projetavam na sombra de Pedro para elas serem curadas. E quando Pedro andava, a sua sombra, por onde a sua sombra passava, as pessoas eram curadas. De tamanha é a glória de Deus que estava sendo liberada naquele lugar. E os discípulos cada vez mais
estavam sendo empoderados e sendo ousados no Senhor para anunciar a palavra de Deus. Sabe, queridos, nós não podemos entrar no ritmo deste mundo. Como eu disse aqui, o egoísmo tem aumentado. As pessoas só pensam em si próprio, na sua própria felicidade, no seu merecimento. Nós não podemos nos acomodar e achar que isso é normal. Não, Deus nos chamou não para nós sermos felizes, mas para abençoar o próximo, para levar alegria ao próximo, porque quando fazemos isso, então nós recebemos alegria, então nós nos alegramos com aquilo que é feito, com aquilo que Deus faz. Porque a nossa alegria, ela não é baseada em fatos ou em circunstâncias. A nossa alegria, ela é baseada em uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Então Deus nos chamou. Ventos soprarão. Ventos soprarão. E se você não tiver o temor do Senhor, se você não estiver firmado, se você não estiver alicerçado no Senhor, fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus tem colocado no teu coração para fazer, você vai retroceder e este fruto pode até mesmo perecer antes da vinda de Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus está nos chamando para sermos inundados pela tua glória, para obedecermos a tua palavra, para que nós sejamos a manifestação da glória de Deus nesta cidade, para que você seja a manifestação da glória de Deus na sua casa, no bairro onde você mora, no lugar onde você trabalha, para que você seja o reflexo do poder de Deus, para que você seja alguém que vai orar e as pessoas perto de você, elas serão curadas. Nós precisamos começar a crer, precisamos começar a agir em fé, a desenvolver a nossa fé, a andar em obediência à palavra, ter o temor no nosso coração e começar a orar pelas pessoas, começar a ousadamente anunciar a palavra de Deus. Mas pastor, não acontece nada, quem vai fazer é Deus. A nossa função é obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Quero convidar você a ficar em pé e eu quero concluir. Quando o Espírito Santo é liberado, há um despertamento da igreja para cumprir o seu chamado. Quando o Espírito Santo é liberado, quando o poder do Espírito Santo é liberado, há um despertamento da igreja para cumprir o seu chamado. Aconteceu isso em Pentecoste, um despertar da igreja com a manifestação do Espírito Santo. As pessoas tinham convicção dos seus pecados e elas entregavam a vida a Jesus. Pedro ousadamente anunciava a palavra e as pessoas tinham convicção dos seus pecados. O Espírito Santo se manifestava através da vida dos discípulos, através da vida dos apóstolos ali e aquele despertamento levou a igreja a cumprir o seu chamado. E como o texto de Tiago diz sobre as últimas chuvas, eu creio que elas ainda estão por vir. Porque a palavra de Deus diz que as últimas chuvas, serão maiores do que as primeiras. Ageu capítulo 2, versículo 12. Ele diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Jesus, quando está na festa ali em Caná da Galileia, ele diz que o vinho novo é melhor do que o vinho velho. O vinho novo é melhor. Ou seja, algo que vai estar... Eu creio em que chegarão dias que nós veremos de 4, 5, 6 vezes mais, 7 vezes mais o poder de Deus que foi liberado lá em Atos. Ele acontecerá 7 vezes mais nos últimos dias. Haverá uma manifestação da glória de Deus de uma forma intensa. E que as pessoas se curvarão e adorarão a Jesus como Senhor e Salvador. Mas até que chegue as últimas chuvas, nós precisamos nos desfrutar e receber das chuvas que acontecem nesse meio tempo. Nós precisamos desfrutar, ser cheios do Espírito Santo, sermos a manifestação da glória do Senhor nesta cidade, na sua casa, onde você trabalha.
no mercado onde você faz compra, na farmácia onde você vai. Nós precisamos ser a manifestação da glória de Deus. Eu creio que Deus está nos chamando para viver debaixo da sua glória nesses dias. Eu creio que Deus está nos chamando para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos empoderados pelo Espírito Santo e, consequentemente, anunciar com ousadia a palavra de Deus. Não deixe com que palavras como compromisso, fé, pagar um preço, se dispor ao Senhor, te assustem e te façam ficar distante de Deus. Mas tenha o temor do Senhor sobre a sua vida, para que você possa desfrutar da glória de Deus. Tenha o temor do Senhor da sua vida, que irá gerar obediência, que irá gerar uma vida cheia do Espírito Santo. Tenha o temor do Senhor sobre a sua vida, para que você seja cheio da glória de Deus, para que você seja cheio do poder de Deus. E eu quero orar com você nessa